Oi filha, tudo bem? Esse pedacinho aqui do livro se chama O Desemprego e o Poder Diabólico do Pessimismo. E ele tem um subtítulo que é Por que o trabalho é diferente de casas e tomates? Então ele fala, por que uma pessoa vai comprar uma casa? Ele vai comprar uma casa porque ele gosta daquela casa, porque ele vai morar naquela casa, porque ele vai passar lá os finais de semana. Então, a pessoa X, ela compra a casa para ir até a casa e morar nela, né? Porque ele gosta. Por que ele compra um tomate? Porque ele gosta de comer tomate. A pessoa não vai comprar tomate se ela não gosta de tomate. Ela só vai comprar se ela gosta. Ela vai pegar e vai comer aquele tomate, certo? Agora, o trabalho. Por que uma pessoa compra a mão de obra de outra pessoa? Porque gosta? Não, ninguém compra a mão de obra da outra pessoa porque gosta. Por exemplo, numa fábrica de geladeira. Por que a pessoa vai contratar o empregado para fabricar geladeiras? Só vai contratar o empregado se ela achar que ela vai fabricar um monte de geladeira e essas geladeiras ela vai conseguir vender por um preço maior do que aquele que a geladeira custou. Inclusive o preço do salário das pessoas que desenharam a geladeira, as pessoas que montaram a geladeira, a energia elétrica que ela precisou para fazer aquilo e todas as outras despesas que uma fábrica tem. Então assim, do que depende a contratação dos empregados? Depende da expectativa de você vender para alguém algo por um preço maior do que aquele que você gasta para produzir uma determinada coisa, um determinado serviço ou um determinado bem, como a geladeira, correto? De uma certa maneira, portanto, a contratação dos empregados depende do otimismo dos donos dos meios de produção. Porque se a pessoa que é dona da fábrica de geladeiras, por exemplo, contrata um monte de empregados e depois ela não consegue vender as geladeiras que aqueles empregados produziram, ela vai à falência. O mesmo ocorre se ela tiver que também baixar o preço dessa geladeira a tal ponto que esse custo não pague o que ela gastou para produzir. E aí o Varoufakis diz o seguinte, então do que depende das coisas irem bem ou irem mal? Ele fala, olha, depende do otimismo. Porque se todos os donos de todas as fábricas, de todos os meios de produção, estiverem otimistas e acharem que tudo que eles produzirem vai ser vendido por um preço legal, que aquele preço pelo qual eles vão vender as mercadorias vai superar o valor que ele gastou, aí eles vão contratar um monte de gente e essas pessoas vão produzir bens. Ao mesmo tempo, essas pessoas vão estar ganhando dinheiro e ganhando bem, elas vão poder consumir os bens produzidos pelos outros também, certo? Pelas outras fábricas também. Por outro lado, se todos os empresários ficarem pessimistas, o que vai acontecer? Eles não vão contratar ninguém para produzir bem nenhum, as pessoas também vão ficar desempregadas, as pessoas não vão ter dinheiro e os donos dos meios de produção também não vão conseguir fazer mais dinheiro. Ou seja, vem a crise. Aí o Varoufakis traz um exemplo interessante. Ele fala, olha, e se os donos das empresas ouvirem uma notícia, por exemplo, que os trabalhadores estão dispostos, todos eles, a trabalhar por metade do salário que eles normalmente ganham? Aí ele diz, podem acontecer duas coisas. A primeira é, bom, então vamos produzir. Vamos contratar um monte de gente para produzir um monte de geladeira e vender essas geladeiras. Por outro lado, ele também pode pensar, puxa vida, mas ganhando tão pouco, quantos poderão comprar as geladeiras? Provavelmente muito poucos, então eu não vou produzir tantas geladeiras assim. E aí ele diz o seguinte, é por isso que a contratação de empregados é diferente da venda de uma casa ou de tomate ou do que quer que seja. O risco de você baixar muito os salários é que, por conta disso, ao invés de você aumentar a demanda por empregados porque você está baixando o salário, você pode no final chegar a um ponto que de tanto diminuir os salários, você vai diminuir a demanda por trabalho. Você entendeu por quê? Porque não vai ser interessante produzir muitas geladeiras se você não tem quem compre. Beleza? Beijo. É isso por hoje.